Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Com a guerra na Ucrânia, muita coisa mudou no jogo de tabuleiro mundial. As peças principais ali dos grandes países se moveram e hoje nós vivemos uma nova era. E com isso, se fala muito no fim da Europa, ou seria mais um dos fins da Europa. E para isso teremos hoje então a visão do professor de filosofia Guilherme Freire. Muito obrigada pela sua presença. Uma alegria estar aqui com você. Professor, para começar então, a Europa, você acredita que a Europa teve vários fins, né? Qual Uhum. que foi o primeiro? Sim, sim. Então, a Europa passa por ciclos, claro, de destruição ou decadência. Passou algumas vezes, né? Eu acho que a gente vive um novo. O primeiro, com certeza, foi o fim da noção do que nós chamamos de cristandade, que era a ideia de uma cultura cristã que unia a Europa como um todo. E essa cultura foi sendo dissolvida, primeiro pelas guerras de religião e depois pelas revoluções, né? A Revolução Francesa é um símbolo, um marco do fim da cristandade, porque ali você tem, por exemplo, um processo de secularização radical, você tem inclusive a proibição da religião como associada, né, minimamente à vida política em vários países. Tem uma onda no século XIX de secularização dos países, e aquilo já é uma primeira destruição, porque as pessoas entendiam como a Europa era muito conectado com essa união de três coisas, né, que é a filosofia grega, a herança jurídica do Império Romano e a religião cristã. A conexão dessas três coisas é a cultura tradicional ocidental, ou a cultura europeia. Então, a secularização, as revoluções liberais foram o primeiro ponto de desestruturação. Uma segunda morte da Europa é aquela ocasionada pelas grandes guerras mundiais, que em grande parte destruíram a Europa. Praticamente nenhuma outra parte do mundo sofreu. Tudo bem, tem elementos muito grandes de guerra na Ásia, né? Mas o principal dano cultural, civilizatório, foi na Europa. E as últimas monarquias da Europa, monarquias de fato, né? Porque, claro, a Inglaterra é uma monarquia para inglês ver, como fala a expressão em grande parte, mas as últimas monarquias nas quais o rei de fato tinha poder acabaram na Primeira Guerra Mundial, que foi a Rússia, se tornou a União Soviética, Uhum. a Alemanha virou a República de Weimar, que foi o que permitiu depois a ascensão do nazismo, e a Áustria foi fragmentada em micropaíses, né? Então tem uma série de pequenos países que são herdeiros desse Império Austríaco. Inclusive, uma expressão antiga que falava que era a queda das três águias, né? Porque eram os três, a Áustria, Alemanha e Rússia, usavam a águia como símbolo. E aí, depois da queda dessas últimas monarquias europeias, a Europa entra nesse sistema welfare pós-plano Marshall e outras coisas, em que basicamente não tem grandes crescimentos econômicos, as pessoas começam a ter muito menos filhos, as pessoas ganham pouco, mas é tudo meio subsidiado pelo governo, então você tem essa fase welfare da Europa, que me parece que agora está chegando no terceiro fim, que é, bom, se as pessoas, é uma consequência, cada fim desses, na verdade, é uma consequência do anterior, né? Se nós pegarmos a desestruturação que vem das guerras mundiais, ela decorre das revoluções que vieram antes, é uma consequência última das revoluções. E se nós pegarmos agora essa crise atual, essa cultura do welfare, essa cultura da antifertilidade, fez com que ninguém tivesse filho, todo mundo quisesse só preservar o padrão de vida ao invés de levar adiante a cultura. Resultado disso é, com poucos filhos e falta de identidade cristã, você começa a receber imigrantes muçulmanos em grandes quantidades, imigrantes, na verdade, de vários lugares do mundo, mas muito notoriamente imigrantes islâmicos. As pessoas têm aquela vergonha de falar a França é um país cristão, a Inglaterra é um país cristão, eles não têm aquela autoestima para ver desse modo. E os muçulmanos vão tendo uma série de filhos, vão entrando em grandes quantidades, e aí você tem a desfiguração da Europa como se conhecia, né? Hoje, mais ou menos um terço de Londres é de origem inglesa antiga, né? Ou seja, tem sua descendência de longa Uhum. data na Inglaterra, ou seja, dois terços das pessoas ou são ingleses, mas são de imigrações relativamente recentes, ou imigrações até imediatas, né? Pessoas de fora da Uhum. cidade. E o óbvio é que a partir do momento que você tem isso, né? Você vai ter a total perda da cultura. E aí, evidentemente, a cultura do politicamente correto, progressista e etc., ela tem um forte elemento de demonização da cultura europeia como um todo. A cultura europeia é apresentada como colonialista, opressora, né? Sei lá, tem uma série de
ela é vista quase como integralmente negativa. Então você deveria ter vergonha de Shakespeare, vergonha de Dante Alighieri, vergonha de Dostoiévski, porque isso representa o colonialismo, a opressão ou qualquer outra coisa do gênero. Então a mistura de baixa autoestima com falta de identidade, com imigração muito grande, significa quase a dissolução da cultura europeia como se entende, né? E isso é muito notório. Eu estava em Londres agora. Tem várias partes de Londres que você anda e elas já não parecem mais Londres em nenhum nível. Aliás, eu fui em Marrocos uma vez e lembra mais Marrocos, alguns pedaços de Londres, do que Londres propriamente dito, né? É natural, porque você tem tantos imigrantes, as pessoas não estão, as pessoas que fizeram aqueles prédios, aquela cultura não estão mais lá, você não tem assimilação cultural na velocidade, né? Poucos países têm assimilação cultural na velocidade que o Brasil tem, né? O imigrante vem aqui, ele vira brasileiro em uma geração. Minha professora de japonês falou que ela foi numa churrascaria e virou brasileira, assim. Uhum. Então, essa assimilação cultural, no entanto, não acontece na velocidade. E o resultado dessa crise de valores e da crise migratória é como você falou, a política vai mudar, porque justamente você não tem mais uma pujança civilizatória para proteger a cultura desse país. Uhum. Então as guerras tendem a voltar, elas tendem a aumentar, as pessoas não vão mais ter a segurança que tiveram no passado, isso não tem como. Já tem muitas conversas de condomínios fechados agora na Europa, as pessoas começando a morar como moram no Brasil, em condomínios fechados. Eu estava andando em Chelsea, que é um bairro nobre em Londres, e tinha cadeados em vários volantes, que é uma coisa que nem no Brasil a gente coloca, né? Um cadeado no volante, uma coisa muito peculiar. Claro que a guerra da Ucrânia é um sinal forte disso. Tudo isso são sintomas dessa terceira fase de destruição da Europa que nós vivemos hoje, né? Essa semana, inclusive, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma fala que se aproxima ali até né, dos Estados Unidos, né, querendo dar uma sinalização positiva e, ao mesmo tempo, se mostrou preocupado justamente com essa decadência da Europa. Hoje, a França tem políticas ali de auxílio, de benefícios para pessoas que têm filho, né, por conta também ali do problema que eles têm com o número de idosos, né, que é maior do que o número de nascimentos, e é um problema econômico muito grande, né, por conta de previdência, de gastos. E eles têm esse incentivo, porém, não parece que está enraizado ali agora, né? É algo mais cultural, por mais que tenha todos esses incentivos. As pessoas simplesmente não têm filhos, né? É porque não adianta você dar incentivos financeiros se você não muda a cultura. Então, quem está tendo muito mais sucesso com isso é Polônia e Hungria. Polônia e Hungria, inclusive, estão revertendo Uhum. muito dessa cultura progressista com grande sucesso. Sucesso econômico, sucesso populacional, sucesso migratório. Assim, simplesmente, os indicadores de Polônia e Hungria são melhores do que na média da Europa. E o que a Hungria fez? A Hungria teve esse governo, tem esse governo Orbán, todo em volta do Orbán, que mudou a Constituição e recolocou Santo Stefano na Constituição. Falou da importância da história da Hungria, da cultura húngara, não aceita os imigrantes que não têm a mesma cultura, privilegia imigrantes que eles entendem que vão estar mais alinhados com essa cultura, e entre a valorização cristã e a própria ideia de que a fertilidade é um projeto nacional, você chega no aeroporto, tem, tem cartazes falando tenha filhos, assim, um negócio totalmente impensável para a França. Já até bom que, sei lá, o Macron tenha, aos 45 do segundo tempo, começado Uhum. a... Meu Deus, está acontecendo algo, né? Que ele Uhum. mesmo contribuiu em parte para isso ao Uhum. longo de anos, né? Então agora, eu não sei se ele já está sentindo a pressão. Justin Trudeau, sem dúvida, já caiu por causa disso. E ele agora começou a sentir a pressão e está tentando mudar de barco, né? Enquanto tem tempo. Mas o fato é que não é só colocar algum incentivo financeiro ou é, alguma coisa da boca para fora. De fato, isso tem que ser uma mudança cultural profunda, né? Você falou um pouco dessa âncora espiritual, essa mudança de deixar de lado ali a raiz, que é o catolicismo desses países, né? Sim. Qual que é o papel da secularização nesse declínio? A falta de uma âncora espiritual vai condenar a fragmentação da Europa? Não tem outro jeito, porque o que é a França? Tinham tribos de gauleses, teve o Império Romano, mas o que nós entendemos como França com esses valores que nós conhecemos hoje
É a França de Joana d'Arc. Aliás, sem Joana d'Arc não teria tido a França mesmo. Ela conversava com Santa Catarina nos seus sonhos. E ela ganhou o Cerco de Orleans, ela ganhou a Guerra dos Ingleses, a França teria sido destruída. É a França de Carlos Magno, que expulsou os muçulmanos, inclusive, daquela região. Teria sido um país islâmico se não fosse a presença, em primeiro lugar, de Carlos Martel, né, e depois de Carlos Magno consolidando esse Império Carolíngio. É a França de tantos reis heróicos de São Luís, que construiu a Sainte-Chapelle, desses reis que construíram Notre-Dame, que deixaram queimar há pouco tempo. Quer dizer, é uma França que, se não fosse essa missão evangelizadora e cultural, não teria nem a identidade cultural como nós conhecemos. E aí, quando você tira essa cultura, o que é ser francês? Qualquer coisa é ser francês. Tanto faz. Francês é um tema. Não é nem falar o idioma para alguns, né? Eles nem acham o idioma tão relevante. Então você perde completamente o tecido social. Não existe o que é ser Inglaterra. Se você anda pelos bairros em Londres, a City of London foi construída pelos romanos. E depois os bairros têm os nomes das ordens religiosas. Blackfriars é o bairro dos dominicanos, Temple é o bairro dos templários, que até apareceram em filmes, né? As pessoas gravam as igrejas nos filmes e tal para falar de várias coisas, mas o fato é que a Abadia de Westminster o Hyde Park, Westminster, toda aquela região tal governo é a região da Abadia. Ali, na verdade, era onde ficava a Abadia e as coisas foram se construindo a partir dali. Então, não existe essa Europa secular com uma cultura bem definida. O Richard Dawkins, que é o arqui-ateu, o ateu pop dos anos 2000, até ele pediu arrego. Ele está falando que agora ele é culturalmente cristão, porque ele falou que não tem como sobreviver sem ser cristão. Assim. Então, imagina, se o Richard Dawkins chegou nesse ponto, é porque a coisa já está muito perdida mesmo, né? Claro que também, igualzinho ao Macron, pode-se falar para ele, bom, em parte você é o culpado, entendeu? Você contribuiu para segura que o filho é teu, sabe? Você criou esse problema, mas veja que não há nem como definir esses países sem essa origem. Uhum. É a mesma coisa para o Brasil. O Brasil foi fundado com uma missa. A missão de Pedro Álvares Cabral, não só a carta do Pero Vaz de Caminha, conclui falando que o maior bem do Brasil são as almas a serem convertidas, como essa missão do Brasil. Pedro Álvares Cabral faz questão de, primeiro numa ilha, depois em terra firme, fazer a missa, né, que é imortalizado num belíssimo quadro do Vitor Meirelles, a primeira missa do Brasil. Então, como é que se você tirar essa cola de valores, a sociedade fragmenta completamente. Tanto que há uma associação gigantesca entre a perda da religião e a aceitação por essa imigração, a fragmentação, a perda da segurança. As pessoas já não valorizam mais. Então, as pessoas que querem restaurar uma tradição religiosa são as mesmas que querem preservar o país. E as que querem destruí-la são as mesmas que não ligam para a destruição, inclusive, material do país. Então, essa divisão, para mim, nós estamos num processo, nós fomos anestesiados nas últimas décadas, e agora vai ficar cada vez mais claro, eu acho que é pedagógica a história da Europa, que sem retornar às raízes não tem sobrevivência para os países, né? Essa questão migratória que você citou não é nenhuma questão de ideologia por discriminação, né? É uma questão nem questão econômica, é uma questão de raiz mesmo, né? Porque muita gente fala, é porque a Porque imigração é é incluir outro as pessoas. país. Quem é cristão tem que, tem Mas a que... discriminação é uma palavra curiosa, assim, porque é tão simples, né? Para você ter. Todo país tem que ter uma política migratória. Isso é o óbvio. Vai não ter, você vai ter fronteiras abertas, né? Até eu ouvi uma pessoa falando algo muito engraçado, né? O que aconteceu com os europeus, que a França tem que ter fronteiras abertas e você tem que morrer a todo custo para proteger as fronteiras da Ucrânia, né? Assim, por que é importante proteger as fronteiras da Ucrânia, afinal? E daí não é importante proteger as fronteiras da França? A verdade é que um país tem que definir qual é a sua cultura. Não é um tema de odiar outras pessoas, mas as culturas são diferentes. Não tem sentido. É o mesmo, vamos supor que quisessem impor uma cultura russa no Brasil. Não tem para que impor isso. É necessário ser contra isso. Eu vou falar, não tem o menor sentido se impor uma cultura russa no Brasil. Do mesmo modo, não tem sentido se impor uma cultura islâmica. Vai ter outros valores, vai ser outra coisa. E eu acho que sim,
a cultura europeia, não só o Brasil é um país de origem europeia, sim, o Brasil tem toda uma cultura indígena, africana, tudo isso faz parte da gênese do Brasil, mas a cola, o que conectou essas culturas todas no Brasil, foi Portugal. Foi Portugal que uniu essas culturas. Nós estamos falando em português, Uhum. não estamos falando em outro idioma. Então, quando nós entendemos isso, o Brasil tem origens e raízes europeias. Tá? O nosso idioma foi desenvolvido por Camões. Nós bebemos do latim. Nós temos várias heranças de tudo isso. Então, quando nós abraçamos isso, isso enriquece a cultura brasileira, isso fortalece a cultura brasileira, isso leva a cultura brasileira para um outro patamar. Então, é triste para nós e é algo pertinente à nossa vida a destruição da Europa, não é algo que eu vejo como positivo. É, uma cultura, uma Europa destruída não vai mais produzir pessoas como produziu no passado, como Dostoiévski, como Shakespeare, como Dante, como tantas figuras como Bach, Mozart, tantas figuras que agregaram para a cultura como um todo, né? Então a Europa tem grandes contribuições. E essas grandes contribuições deveriam ser preservadas. E eu vou mais longe ainda. Se nós voltássemos a estudar essas grandes contribuições europeias, nós poderíamos fomentar mais elas aqui no Brasil mesmo. Por que não? Por que que as pessoas no Brasil, por exemplo, várias pessoas no Brasil que vieram das favelas são grandes pessoas da música clássica. Isso tinha que ser protegido. Tem todo um legado da música clássica em Viena, por exemplo. Pega Curitiba. Curitiba teve uma grande imigração dos mesmos povos que compuseram o Império Austríaco, até fomentado pela Imperatriz Leopoldina. E o Brasil tem então essa conexão. Agora você olha para Viena e fala, poxa, dali veio Mozart, dali vieram tantos grandes compositores. O Brasil tinha grandes compositores barrocos. Manuel Dias de Oliveira e tantas pessoas que foram grandes músicos que hoje em dia a gente nem conhece. Então, imagina que coisa incrível se você fomentar nas favelas do Brasil a música clássica. Só melhora o país. Mas se você tem a destruição da Europa, você não tem nem onde visitar para olhar onde foi no passado, que já está chegando no nível que até os monumentos, né, até derrubar estátuas, né, está sendo discutido, porque essas estátuas são opressoras. É o fim do mundo, né? Então é um processo muito estranho. Por exemplo, os ingleses fizeram muito mal no leste europeu, no sentido, bagunçaram fronteiras. A presença inglesa de fato não foi positiva acho que, desculpa, no Oriente Médio, não foi exatamente positiva no Oriente Médio. Mas acontece que, perfeito, então você pode ser contra que tenha uma presença inglesa no Oriente Médio, mas é uma coisa completamente insana, não sei se é contra ter uma presença inglesa na Inglaterra, não faz o menor sentido. Você acredita que o crescimento do Islã na Europa é irreversível? Não, eu não acho que é irreversível, mas ele vai envolver a reversão desse problema vai envolver coisas que hoje as pessoas não estão dispostas a fazer, como deportações em larga escala, como uma virada de 180 graus cultural para a fertilidade. Vai ter que se fomentar que as pessoas tenham Uhum. filhos de uma maneira infinitamente mais radical do que estão imaginando. Como a afirmação dos valores do país, da identidade, da história positiva nas escolas. Essas três coisas já mudariam muito, né? Porque hoje nós vamos para as escolas e nós aprendemos o ódio pela cultura europeia até aqui no Brasil. Portugal é malvado, roubaram o nosso ouro, né? Até eu brinco para as pessoas, para onde você acha que foi a maior parte do nosso ouro? Só pode ir para o Brasil, porque o Brasil é muito maior que Portugal. Se você pegar a Portugal atual, é menor que o município de São Paulo. Então nós estamos falando de um município que é maior que Portugal inteira. Nem tem como ah, simplesmente não tem como você não investir muito mais ativos para construir o Brasil do que para construir Portugal. Mas nós aprendemos, então, na escola, de uma forma a demonizar toda essa cultura. Então, imagina na França se você agora tem uma cultura que os franceses, olha, toda a família francesa vai ter que, não é mais o nível de seriedade altíssimo, vai ter que ter 3, 4 filhos, Uhum. senão a França vai acabar. Todas as escolas agora vão ensinar de maneira positiva quem foi Carlos Magno, quem foi Joana d'Arc, vai ter que todo mundo falar francês aqui na França, as pessoas vão ter que amar essa cultura, vão se ensinar valores cristãos de novo nas escolas. E é o seguinte, todo mundo que é ilegal vai embora agora, porque olha, pasme, você é ilegal, você não é
Por definição, você é ilegal. A sequência dessas três coisas começariam a reverter a tendência. Agora, uma pessoa como Macron até agora esteve mais preocupado em parecer politicamente correto, bonzinho, descolado para as elites globais, do que em qualquer medida dessas. Então, não é que não tem solução, é só que a solução não foi tentada de uma maneira séria até agora. De fato, quando você olha a Polônia e a Hungria, eles tentaram mais isso e os efeitos foram alcançados. Não na velocidade, talvez, que poderiam, ou que se imaginaria, que demore 30 anos para começar a reverter alguns desses problemas. Mas se não começar agora, de fato é difícil, né? O que eu acho? É quase como a última chamada para reverter esses problemas. A minha leitura, eu não acho que todos os países vão assistir à sua própria destruição inertes. Eu acho que alguns países vão escolher reverter essa onda, alguns mais vão querer reverter, e acho que outros tantos vão realmente, alguns podem de fato afundar até o final. Tipo, quais? Bom, olha, nós vemos, é difícil prever, né? Mas se você olhar, por exemplo, a Inglaterra parece uma das mais convictas a abraçar sua própria. Veja, é que tudo tem muitas variáveis. Vou dar um exemplo do caso da Inglaterra. A Inglaterra hoje, o próprio Partido Conservador se recusa a querer resolver essa crise. Inclusive, eu ouvi da líder do Partido Conservador, eu fui na palestra dela lá em Londres, e ela falou que tem que se proibir todas as religiões de todas as escolas. O que na minha leitura só vai agravar o problema, não vai resolver em absoluto o problema da. Isso é a líder do Partido Conservador. Imagina o outro, inclusive o primeiro-ministro da Inglaterra, que é do Partido Trabalhista, que é conectado à polícia secreta comunista da Tchecoslováquia. Olha que coisa chocante. Esse é o primeiro-ministro da Inglaterra no momento. O Keir Starmer, né, que eles apelidam no Herr Starmer, porque ele, enfim, está prendendo algumas pessoas. Eu posso falar isso agora, né? Ainda bem que eu já saí do país, agora eu posso falar. Mas o Keir Starmer, então, consegue ser muito pior. Então, hoje na Inglaterra, o cenário é bem desesperador, porque o Partido Conservador e o Partido Trabalhista estão nessa linha. Existe, no entanto, o que está acontecendo nos Estados Unidos que pode influenciar a Inglaterra. Então, seria uma hipótese que a Inglaterra muda de linha. Mas você vê na Espanha, você vê. A França é um caso bem desesperador, né? É um processo bem avançado de crise. Bélgica é um processo muito desesperador. Eu também não vejo grandes reações. Na Itália, a reação é um pouco maior. Mas na França ainda tem uma. Eu conversei com vários franceses, né? Você sabe que os franceses mais tradicionais, eles são bem conscientes, eles são mais. Na França a situação é pior que na Inglaterra em alguns aspectos, mas pelo menos os franceses mais tradicionais são mais conscientes do problema, é mais claro para eles o tamanho do problema do que os ingleses. Os ingleses têm uma cultura triste isso, de pedir desculpa para o muçulmano que está invadindo o país dele. Então a pessoa vai lá, invade, tem crimes, tem uma série de coisas acontecendo. E o inglês fala desculpa por ter te oprimido. Então, assim, é uma relação muito estranha, né? Uma síndrome de Estocolmo bastante, bastante intensa, né? E isso, de fato, eu espero que seja revertido, né? E nós aqui no Brasil que temos essa, né, ligação com Portugal, existe uma chance do Brasil e outros países herdeiros aí da cultura europeia que assumam a defesa dos valores do Ocidente, né? Como é que tudo isso pode reverberar aqui no Brasil? Eu acho que é até o oposto em alguns aspectos. Eu acho que o Brasil tem que fazer a sua restauração cultural reverberar em Portugal. O Brasil passa por um renascimento religioso gigantesco. A religião cresce tremendamente no Brasil. O Brasil passa por um despertar político gigantesco. Cristão, né? Sim, Religião sim, sim. cristã. Cristão e mais tradicional. As pessoas querem a volta de valores na política no Brasil em grande quantidade. A despeito da estrutura política ser absolutamente hostil a isso, o movimento é nessa direção. É o que você assiste no Brasil. E eu acho que isso, alinhado com essa tradição portuguesa que está lá, que o Brasil tem que redescobrir,
pode ocasionar uma restauração cultural muito forte em Portugal e começar esse intercâmbio. Eu, inclusive, fui dar palestra em Lisboa há pouquíssimo tempo. Eu adoro Portugal, eu amo eles. Muitas pessoas me acompanham em Portugal, elas assistem o meu canal. São alguns dos meus fãs mais engajados, inclusive, são os portugueses. E eu acho então que o Brasil, eu acredito sim, não só numa restauração do Brasil, apesar da dificuldade tremenda que tem, a despeito de Brasília e todas as infinitas camadas, né, mas é que o que acontece de erro, mas é que no Brasil o que acontece é que é tão artificial o problema do Brasil, é tão criado pela decadência política o problema, que se removido isso, o Brasil tende a prosperar com certa grandeza. Então eu enxergo sim, um movimento de possibilidade de restauração do Brasil a despeito da crise que nós passamos atual e que isso pode envolver Portugal. Eu acredito numa reunião Brasil e Portugal no sentido, é claro, cada um vai ter o seu governo sem dúvida, mas uma reunião cultural, espiritual. Nós éramos antes da independência um Reino Unido, né? Nós tínhamos exatamente um Reino Unido. Então, se pensar num Commonwealth, Brasil e Portugal com valores tradicionais, seria espetacular. Os portugueses não são hostis a essa ideia. Eu conversei com vários portugueses que não são hostis. Os portugueses que são hostis à ideia de restaurar Brasil e Portugal são os mesmos portugueses que já não gostam da cultura portuguesa. É aquele português auto-ódio que aprendeu esse auto-ódio na escola, assim como nós aprendemos aqui. Então, eu acredito muito assim, no papel benéfico que o Brasil pode ter sobre Portugal. Quero agradecer sua participação, sua Muito presença e obrigado, todos eu os que agradeço. esclarecimentos sobre a decadência da Europa. Obrigada, Muito professor. obrigado. Você é sempre muito bem-vindo. Então, hoje tivemos a visão do professor Guilherme Freire, professor de filosofia, sobre a decadência da Europa. A gente se vê então no próximo Visões com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!